A necessidade adolescente que a gente vai conversar hoje é regulação emocional. Qual o papel das emoções na nossa vida? As emoções são estados mentais e sensações físicas provocadas por algum estímulo que pode ser desde um sentimento a um acontecimento. Nosso organismo reage em função das mudanças percebidas no ambiente e esses estados mentais direcionam nosso comportamento. É a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. Sem emoções, nossa vida não teria significado, textura, riqueza, contentamento, conexão com outras pessoas. As emoções são os sentimentos que dão sabor às nossas experiências. As emoções são informações muito úteis, pois funcionam como uma espécie de radar interno que nos permite saber como estamos nos sentindo naquele momento presente. Se prestarmos atenção, elas podem funcionar como uma espécie de guia para nossas vidas. Elas nos auxiliam a agir em diversas situações. Filhos precisam que seus pais lhes ensinem a identificar e a gerir emoções. E assim, toda a formação emocional acontece em função da experiência. A origem das nossas crenças sobre emoção vem diretamente da nossa infância e da nossa relação com nossos pais, mas também de uma cultura que nós estamos inseridos. Por isso é tão importante tomarmos esses dois cuidados. Com o nosso autoconhecimento como pais e mães, a nossa autorregulação emocional enquanto indivíduos e também sendo parte importante da nossa função materna e paterna. E 2, de nos cercarmos de uma cultura emocionalmente sadia, tomando cuidado e tendo total atenção às nossas referências culturais, fugindo de estereótipos que banalizam relações tóxicas com nossas próprias emoções. Por isso é tão importante estarmos conectados aos nossos próprios valores para podermos cultivar uma boa relação com nossas emoções. Se temos uma relação ruim com as nossas emoções, se saímos do controle com facilidade, se sabotamos a expressão clara de nossas emoções ou se não sabemos lidar com elas, isso inevitavelmente influenciará na qualidade da autorregulação emocional do seu filho adolescente. Por isso, eu te convido a pensar sobre isso de forma muito séria, sobre quais os sistemas de crença você convive aí dentro de você. Dessa forma, reconhecendo em nós, adultos, podemos nos melhorar para melhor atender a essas necessidades nos adolescentes. Vamos entender então como acontece quando a gente entra em contato com uma emoção. É assim. Eu entro em contato com uma emoção comum, por exemplo, uma raiva, uma tristeza, medo. Essa emoção, ela vai automaticamente me conectar a uma interpretação pessoal, inconsciente dessa emoção. E essas interpretações, elas são baseadas num sistema de crenças, que é uma relação que eu trago com a minha emoção. Essas crenças podem ser funcionais ou disfuncionais. Então, quando ativamos uma crença funcional, compreendemos que as emoções são normais e nós acabamos por saber lidar bem com elas. Agora, quando nossas crenças são disfuncionais, nós entendemos que essas emoções são ruins e dessa forma experimentamos um sofrimento e até perdemos o controle dessas emoções, até por não reconhecê-las. É muito comum lidar com adolescentes que vivem um trânsito entre o positivo e o negativo em relação às experiências emocionais. E revelar, através da nossa intimidade e relacionamento com nossos filhos desde pequenos, que as emoções são vividas por nós, que elas são reais e são próprias do ser humano. E que mesmo as emoções difíceis, elas não devem ser eliminadas ou curadas como se fosse um sintoma de uma doença. Desde cedo, uma relação sadia com as emoções precisa ser natural em casa. E na adolescência é muito importante que a gente consiga configurar um espaço seguro de diálogo sobre esse tema. É importantíssimo sabermos dar nome às emoções que estamos sentindo. É construir um sistema de crenças funcionais e positivas sobre a arte de lidar com essas emoções.
Veja só, eu vou te contar assim como funcionam algumas crenças que são disfuncionais sobre a emoção, que elas agem como um pensamento automático. Por exemplo, minhas emoções não fazem sentido. Eu sou fraco, eu sou infantil por ter essas emoções, por sentir essas coisas. Ninguém me entende. Minhas emoções são um fardo para as outras pessoas. Outras pessoas não se sentem assim. Eu deveria mesmo era parar de me sentir assim. Demonstrar emoções é sinal de fraqueza. Se eu me permitir viver essas emoções, eu posso perder o controle. Essas crenças são devastadoras nos adolescentes. Devemos ficar muito atentos, abrir comunicação, abrir diálogo, um papo reto mesmo e seguro para checar e atender assertivamente o desmonte dessas configurações. A gente precisa influenciar os nossos adolescentes a uma postura sobre suas emoções. A gente pode adaptar ou criar um sistema funcional de crenças sobre suas próprias emoções. Por exemplo, minhas emoções são o resultado dos meus valores e eu me sinto assim porque eu valorizo isso. Demonstrar emoções é sinal de força. Sim, as pessoas podem me compreender e é preciso que eu me faça ser compreendida. Demonstrar as minhas emoções é uma forma de me conectar com as outras pessoas. A vulnerabilidade me conecta verdadeiramente e me torna mais humana. Emoções são experiências comuns. As emoções vêm e vão, e eu não estou presa a nenhuma dessas emoções. Se eu me permitir viver verdadeiramente as minhas emoções, eu posso me entender mais e melhor, eu posso me conhecer. Viver uma emoção não é sinal de falta de controle, pelo contrário, é sinal de experiência de vida. Enfim, cuidar dessa necessidade básica adolescente de regulação emocional é saber que o diálogo e que a escuta ativa são meios, ferramentas para se evitar muitos problemas na vida do seu filho e de sua filha nessa fase da vida.